Sim, e a pessoa ela vai crescendo. Por isso que tem muitos diagnósticos tardios também, fora a questão da especialização. Exatamente, Joaquim. Que é o que a gente até falou, né? Eu acho que as pessoas têm se especializado mais na parte do autismo, entendido que a sociedade ela precisa desse tratamento, desse diagnóstico, enfim, precisa dessa especialização, porém a mascaração e esse masking que você falou, quando você fala, eu consigo enxergar várias pessoas da minha convivência com todas essas dificuldades, que não gostam do toque, que não gostam, né, que tem dificuldades com... E não sabem o que elas sentem, não sabem por que elas se sentem assim. E mascaram, tipo assim, até estilos de músicas, assim, poxa, essa música pra mim, não consigo entender, é muito pesado e tal. Gosto mais de uma música clássica e tal. E aí, por ver que é diferente, começa a fingir, não, eu vou ouvir o que vocês querem. Pra ser aceito, né? Porque foi excluído tanto tempo também. Porque foi excluído tanto tempo, É uma estratégia. A forma como dança, a forma como fala, né? Que é o diferente. E as pessoas realmente, até hoje, fazem bullying com essas pessoas. E, como você falou, o diagnóstico fica mais tardio. Essas pessoas ficam rodando fora do radar. Porque são inteligentes demais para poder mascarar. Isso aqui incomodou dessa vez, então é melhor não fazer mais. E tá ali não fazendo até o ponto dela acabar. Preço. Qual é o preço disso? Burnout. Burnout autista, entende? Pronto, me fala um pouquinho sobre essas, sobre essas doenças que podem acabar... Comorbidades, né? Comorbidades, né? Então, o autismo, ele tem um monte de amiguinhos, né? Os comorbidades são bem amigos, TDAH tem bastante, autismo e TDAH. Tem como confundir uma coisa com a outra também. Bastante. Assim, para pessoa que começa a entender bastante do autismo, sabe ver, né? Sim, entendi. Mas confunde, sim, confunde. Tem que mais. TDAH, esquizofrenia, que mais? Autista depressão. Esquizofrênico? Um autista esquizofrênico? Sim. O transtorno de ansiedade generalizada, né? A ansiedade é muito intensa, altos índices. Imagina, óbvio, uma pessoa, né? que passou por tantas pressões, porque a ansiedade fala muito sobre pressões, né? Medo, sobre a gente ter que... Como eu falei da CIA, né? A fobia social também, porque as pessoas exigiram tanto, né? Muitas vezes, que ela prefere se afastar, Então, essa fobia social dessa cantora pode estar bastante relacionado com às vezes com demandas sensoriais, sabia? Muito barulho, né? A crise por sobrecarga sensorial, ou qualquer sobrecarga no autismo, sensorial é um grande deflagrador de crises, ela vem igualzinho a um ataque de ansiedade. Taquicardia, respiração ofegante. Sim. Qual é a diferença? Nenhuma, mas a origem é outra. E o repertório, e o entorno também. E como tratar, e as estratégias, né? Antes da gente começar a falar sobre isso, Liz, é só para deixar claro, tudo que você está falando não é uma regra para todos, né? Isso aí você já falou. Lembra disso, está, né? No espectro, a gente sempre está pensando, porque quando você fala assim, poxa, aí eu penso em tal pessoa, talvez se eu fosse ver um diagnóstico e tal, e se a pessoa não tiver essa questão sensorial, ela ainda assim pode ser, pode. Né? Se ela não tiver o hiperfoco, se ela não tiver, né? Tudo isso é independente, assim, né? São questões que dentro do espectro a gente avalia o todo, não é isso? Entendi. Mas ela vai ter questões muito proeminentes sociais, né? Pronto, e é isso que eu ia perguntar. Existe algo que eu posso falar assim, não, isso aqui é um padrão para um autista, assim, todo autista tem questões sociais. A questão social, Alguma mas assim, questão, alguma questão. Não significa que não goste, mesma. não queira, especialmente TDAH, né, vai gostar, vai querer. Quando o TDAH fala mais alto, ele vai querer socializar, sim. Mas quando o autismo fala mais alto, ele vai precisar ficar mais quietinho, então, enfim, o autista vai ter questões lá na clínica mesmo, né? Eu lembro do Matheus falando assim, ele chegou todo assim, né? Com cuidado para falar comigo. Liz, os pacientes estão dizendo que você tem toque. Matheus, tudo certo. Por quê? Porque eu não sento em cadeira
quente de jeito nenhum, então. E eles sabem disso. Eu falava, né? Ó, não, ninguém senta na minha cadeira, tá bom? Essa aqui, Essa é a minha. deixa aqui. Só que eles faziam justamente as brincadeirinhas, né? Sim. Eu vou sentar aqui, vou esquentar a cadeira pra Liz. Só que depois me falaram, eu nunca sentava. Por quê? Porque eu pegava antes. Tocava. E eu tenho sensibilidade, então qualquer quentinho eu sentia, né? O que essa mulher tem? Ela é uma bruxa, o que ela tem? Ela nunca senta quando a gente esquenta a cadeira dela. Então, tô falando, e depois eu mesma fiquei, não, é que eu tenho um toque, tá bom? Sim, outra coisa que eu tenho toque. Assume pra poder não ter que ficar... Mas essas esquisitices, né? Então tinha as festas de fim de ano, já fui alguma vez? Nunca fui, né? Realmente. 12 anos. Nunca fui pra festa da clínica, a gente falava, poxa, a Liz não quer confraternizar com a gente. E às vezes vinham me encher o saco. Ai, tu tem que... Bora, Liz, com a gente pra festa, bora, vai ser legal, vai todo mundo. Não vou, Liz. Porque são as questões específicas mesmo, né? E também tem isso, né? A gente não falou muito bem, mas o custo do mascaramento, eu acho que é por causa da minha mãe. Minha mãe, ela tem muitos traços também do espectro e eu não sei, eu acho que ela sempre naturalizou essas coisas do antissocial, ela é antissocial. Então, pra mim, é muito natural ser antissocial. Sim. Então, essa coisa do masking, eu não assim... Claro que agora todo mundo faz masking, hein? Até uma pessoa que não tem faz masking. Até uma pessoa que não tem autismo faz, imagine. Você, Joaquim, na sua casa é um, lá na Fênix é outro, né? A gente precisa colocar alguns papéis sociais ali em momentos específicos. Porque a gente muitas vezes não está confortável com isso. Às vezes não, exato. Mas tem que fazer, né? E não vai falar, eu não gosto de você, tchau. Não, não dá. Não vai falar, poxa, não quero vir, não quero falar, não quero... Né? Então, todos fazemos, né? Mas é isso que eu queria chegar, assim. O burnout autista começa a acontecer porque o gasto energético é imenso. Então, né? Nossa, Liz, eu tive essa semana um relato. A empresa tá lançando produto novo, aí teve Dias das Mães. Eu pensei, cara, por que esse rapaz foi comemorar Dia das Mães depois de uma semana tão exaustiva? Sim. Assim, o autista vai precisar desse recolhimento, entendeu, Joaquim? Entendi. E não é depressão, é quarto escuro, mas não é depressão. Saber que isso acontece, né? Porque senão a gente acaba... porque a gente está falando de burnout, não sei se todo mundo sabe, que é um transtorno do esgotamento profissional, né? Sempre relacionado ao profissional. Então, às vezes, o autista, com todos aqueles... Você está falando do masking, né? Ele já está lidando com as questões, já tem as questões normais de trabalho e ainda tem as exigências profissionais que, pra gente... muitas vezes a gente pode ir lá fazer um Dia das Mães lá e tal, mas para o autista o custo de resposta daquilo para ele é tão alto e muitas vezes ele está fazendo tanto que pode acontecer. É isso que eu estou entendendo. Ele pode dar uma pifada. Não é isso? Então, tem várias estratégias e olhar para esse comportamento. Essa semana também eu vi de uma pessoa... A empresa tem que olhar para esse comportamento. Imagina. Também, tá? Só pra... eu vi de uma pessoa assim... Né, a gente estava conversando justamente sobre isso. Ela tem uma empresa de inclusão até. Ela é psicopedagoga com uma empresa de inclusão e ela se preparou para uma feira, 4 dias de feira. Ela ia com o suporte, uma funcionária da empresa dela também. Não, uma parceira. E aí o suporte não foi. Ela pensou que ela ia dar conta. Eu falei, o quê? Você pensou que você ia dar conta? 4 dias de feira, de 7... a muitas horas, de manhã até de noite. Sim. Você se enganou, né? Então, resultado. Aí depois teve aniversário da mãe. Ai, como é que eu vou falar pra minha mãe que eu não vou pro aniversário? Como é que eles vão entender? Entender que, assim, é difícil mesmo, né? Especificidades, quando você não tem o diagnóstico da pessoa, realmente não é socialmente aceito. Não é. Aí, tipo, quais são as formas que uma pessoa que tá vendo isso, seja um amigo, seja um colega, seja um diretor, né?
pode achar que a pessoa tá com preguiça. Ou o colega faz bullying para poder achar que é uma brincadeira, né? Fazer uma brincadeirinha e tal, e tal, e tal. Então, a gente não tem uma educação quando a gente tem um diagnóstico, imagine quando não tem. Imagina, Mas então, aí uma das características positivas do autista, né? Ele é tão determinado que ele vai em frente, ele mantém, cara. Mas aí ele tem tá esgotado, ele tá esgotado e tem gente que passa anos nesse esgotamento e mantendo o máximo. E porque ele acha que se eu disser não agora, ele vai ser preguiçoso. Esse alto nível de cobrança, esse pensamento rígido, né? Que eu tenho que fazer porque tem que ser feito, tem que entregar nessa data e tem que entregar perfeitamente. É um aspecto positivo que se não manejado, vira contra. Vira uma doença, né? Eu vi um termo essa semana chamado burnout, né? Que é como se fosse o esgotamento, só que positivo no sentido... Positivo não, no sentido que a pessoa ela já está esgotada, ela já não consegue mais, mas mesmo assim ela continua ligada. Ela continua fazendo, continua repetindo. Ela não aguenta mais, ela está em sofrimento, mas ela continua repetindo. Falta de habilidade de impor limites, né? Precisa trabalhar isso. Pronto, você começou a falar sobre isso, a gente fala um pouquinho dessa parte da terapia ocupacional também, como ela pode ser utilizada para o autista no masking ou com essa dificuldade do burnout ou nas empresas, assim, fale de forma então, como você utiliza isso. Masking, né? O masking é uma das principais causas de crise no autismo, né? Sim. Por causa desse alto gasto energético. Então, é muito fundamental, faz parte, assim, de todo o processo, porque também, muitas vezes, foi feito por tantos anos que a pessoa fala, não sei quem sou eu. Sim. Não sei mais. E tem gente que não tira máscara nenhuma, nem com os filhos, nem com o parceiro. Tem alguns dentro do espectro que está nessa condição. Então, cada um vai ter uma estratégia, mas assim, como fazer o unmasking ou desmascaramento, né? Pelo menos a pessoa ter o conhecimento que ela está fazendo isso, né? Porque... Primeiro, né? Onde está? Onde é que está o masking? Porque assim, a questão não é que o masking é uma coisa horrível, nunca vai fazer. É quando fazer masking, por que fazer, ter isso claro, e se eu tenho, eu chamo de bioenergia, né? E se eu tenho bateria para isso, se eu tenho bioenergia para fazer isso agora, né?